Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Números 9, quarto livro da Bíblia. Números 9, do 15 ao 23. Todo mundo achou? Podemos começar? Amém. Números 9, do 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. E, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nós estamos aqui, ó Deus, para prestarmos um culto a Ti. Obrigada pela leitura da palavra, pelas orações, pelo louvor, pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos dizimando na Tua casa, ofertando. Tudo isso é dádiva Tua, tudo isso é graça Tua. E te pedimos também, Senhor, agora neste momento, que ao ler a Tua palavra, Tu nos ajude, Senhor, a expor ela com fidelidade. E que Teus filhos possam entender, Senhor, aquilo que Tu falaste no meu coração, que pela Tua graça eu possa transmitir, e que o Espírito Santo possa estar agindo enquanto a Tua palavra for exposta. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você ler o início do capítulo 9, vai dizer que falou o Senhor a Moisés ao deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra. Então, quando a gente começa a ler o capítulo 9 de Números, a gente já vai entender que aqui fazia 1 ano que o povo de Israel tinha saído do Egito. Fazia 1 ano que o povo de Israel tinha sido liberto e que eles estavam cativos há 430 anos. Depois de 430 anos servindo duramente a Faraó, Deus liberta o povo do Egito.
o capítulo 9 aqui fazia um ano. Êxodo 12, vocês não precisam abrir, mas Êxodo 12 vai nos dizer que na saída do povo do Egito, Deus ordenou que o povo celebrasse a Páscoa. E nós sabemos que essa celebração da Páscoa tinha toda uma simbologia, porque tudo do Velho Testamento era preparando para a vinda de Cristo. E o povo, quando sai do Egito, Deus ordena que eles celebrem a Páscoa. De uma forma bem clara, Páscoa significa o quê? Passagem ou saída. O povo estava comemorando a saída do povo de Deus rumo à terra prometida. Que terra prometida era essa? Uma terra que Deus tinha prometido em Gênesis 12 a Abraão. Quando ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra que eu vou te dar. Então, era em base nessa promessa de Abraão, que o povo de Israel estava saindo do Egito rumo à terra prometida. E Deus diz, celebra a Páscoa. Porque esse momento que vocês estão vivendo aqui, vai ser um memorial para a lembrança de vocês, de tudo do que Deus fez por vocês, de como Deus libertou vocês do Egito. Em Êxodo 12, 24, Deus ainda vai mais além e diz assim, guardai, pois, isto, ou seja, a Páscoa, por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre. Deus estava dizendo, vocês não podem esquecerem que vocês eram escravos do Egito e Deus com mão forte libertou vocês. Mas não é só isso. As gerações vindouras, quando vocês tiverem filhos, vocês precisam ensinar aos filhos de vocês que vocês eram escravos e que Deus os libertou. Quando nós olhamos para a peregrinação do povo no Egito, nós vamos perceber que dentro de um ano que eles tinham saído, fora os milagres maravilhosos que Deus tinha feito, mas duas coisas, nós precisamos entender o que era que já tinha acontecido aqui, para a gente poder entender esse texto que nós lemos. O que era que tinha acontecido desde a saída do povo do Egito? Primeiro, Deus no Monte Sinai dá a lei a Moisés. Êxodo 19 vai nos dizer isso. Os comentaristas vão dizer que essa lei, ela foi dada aproximadamente 50 dias depois da saída do Egito. Porque quando se conta os dias, chega a essa conclusão de que a lei de Moisés foi dada ao povo 50 dias depois da saída do Egito. O que era a lei? Era regras, eram normas que Israel precisava cumprir. Mas a lei tinha o propósito de trazer ao povo a consciência de pecado. A lei era muito rigorosa, então Deus queria que eles tivessem consciência do que é certo e do que é errado, mas também Deus queria apontar a lei, para também que a lei apontasse a Cristo. Porque, irmãos, era impossível cumprir todas aquelas ordenanças. E ao se sentir incapaz de cumprir uma lei, o povo precisava da seguinte consciência: eu preciso de um Salvador. Eu preciso que alguém cumpra por mim, porque nós não temos condições. Romanos 3:20 vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, que Lutero vai dizer assim: a função da lei não é justificar, a função da lei era atemorizar. A lei apontava para Cristo. A cruz iria tirar todo o pavor, toda a incapacidade do homem cumprir a lei, porque a lei ia ser cumprida em Cristo. Primeiro acontecimento que
já tinha acontecido nesse um ano aqui. Outra coisa que tinha acontecido, Deus vai mandar construir o tabernáculo. Está lá em Êxodo 25. O que significa a palavra tabernáculo? Habitação. Depois da lei, Deus manda o povo fazer o tabernáculo. Deus estava dizendo ao povo: eu pretendo habitar entre o meu povo. Eu pretendo estar com o meu povo. E o tabernáculo vai significar isso, em que eu estou habitando entre o meu povo. Interessante que mesmo existindo já altares e bosques para a adoração de deuses pagãos, nenhuma casa, nenhum templo ainda tinha sido construído com esse objetivo. Todos os templos pagãos surgiram depois do tabernáculo. Então, irmãos, o tabernáculo seria a presença constante de Deus no meio do seu povo. Todas as vezes que o tabernáculo fosse erigido, fosse armado, o povo de Israel tinha a plena consciência: Deus está no nosso meio. Basicamente isso. E no tabernáculo, o povo iria levar os seus sacrifícios e prestaria reverência ao Deus de Israel. Então, é nesse contexto aqui que está Números 9. Eu já disse que fazia um ano que o povo estava no deserto. Êxodo 9, do 1 ao 14, se você quiser, você vai ler em casa. Deus vai novamente pedir ao povo que celebre a Páscoa. Era como se Deus estivesse dizendo assim: no deserto, vocês não podem esquecer da sua libertação do Egito. Quando vocês chegarem em Canaã, que o perigo não vai ser o tempo que vocês vão passar no deserto, o perigo vai ser quando vocês chegarem em Canaã, porque talvez alguns de vocês gostem do estilo de vida pagão. Alguns de vocês se moldem ao estilo pagão. Então vocês não podem esquecerem que vocês eram escravos e que foram libertos da terra do Egito. Eles ainda tinham, irmãos, uma peregrinação longa até a terra prometida, porque o povo de Deus iria ainda passar 39 anos no deserto. A nossa Páscoa foi quem? Foi Cristo. O Cordeiro foi imolado pelos nossos pecados. Nós fomos libertos do poder dos pecados. Hoje nós somos livres. E assim como o povo foi liberto do Egito, estava em peregrinação à terra prometida, nós, quando fomos libertos do pecado, nós começamos uma peregrinação também. Nós começamos uma caminhada cristã. Só que a nossa Canaã não é a Canaã terrestre. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. E não é diferente. Do mesmo jeito que na peregrinação do povo, o povo estava no deserto, nós também, muitas vezes, temos os nossos desertos. E nos desertos das nossas vidas, assim como Deus queria que o povo de Israel não esquecesse o que Deus tinha feito por eles, ainda é hoje, nos nossos desertos, Deus não quer que nós esquecemos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nas nossas lutas, nas nossas decepções, nas nossas angústias, nós precisamos ter muito claro isso no nosso coração. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Nós estamos livres de todo pecado. Nós hoje somos justificados e estamos caminhando rumo ao céu. Do verso 15 ao 23, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos perceber uma coisa, que do verso 15 ao 23, vai aparecer aí agora algo novo. O povo tinha a lei, o povo tinha o tabernáculo, era a presença real de Deus, mas a partir de agora, Deus vai mandar para o povo o quê? Uma coluna de nuvem. Irmãos, eu peço a Deus hoje que Ele
me ajude a passar para vocês aquilo que ele botou no meu coração essa semana toda sobre essa nuvem. Porque a coluna de nuvem, ela ia servir para guiar Israel pelo deserto. Vamos ler do verso 15 ao 16 novamente. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Vamos entender. O verso 15 vai começar dizendo: Deus mandou o povo construir o tabernáculo. Lembra que eu falei? Êxodo 40, do 34 ao 38, vai nos dizer que quando o tabernáculo estava pronto, a glória do Senhor encheu aquele lugar. João 1,14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou. Esse habitou no grego é tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é o nosso tabernáculo. Cristo foi a glória perfeita de Deus. Efésios 3:17 vai dizer: habite Cristo no vosso coração pela fé. O povo de Israel, quando construiu o tabernáculo, a glória do Senhor encheu aquele lugar e o povo tinha a certeza de que Deus estava com ele. Aliás, com eles. Mas João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então hoje, Cristo habita em nós. Um coração quebrantado, santo e disposto a lhe servir, será o seu repouso para sempre. Então Cristo é o nosso tabernáculo. Nós não precisamos mais daquele tabernáculo físico. Aí vai dizer que a partir de agora, a nuvem cobria a tenda. Irmãos, qual era o propósito da nuvem? Era o sinal da presença constante e visível de Deus. Êxodo 40:38 vai dizer assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Durante 40 anos, 600.000 homens, fora criança e mulher, andaram pelo deserto com uma nuvem. Irmãos, de dia a nuvem servia para proteger do sol, até porque todo mundo sabe que deserto tem dia que chega a 50 graus. E Deus estava ali repousando, a nuvem estava ali guiando o povo para proteger o povo do sol. Mas a Bíblia vai dizer que de noite não era mais como uma nuvem de proteção. A nuvem parecia fogo. Porque todo mundo sabe que no deserto, se de dia é 50 graus, à noite baixa muito a temperatura, tem muito frio. Olha que Deus maravilhoso. De dia ele protegia do sol e de noite ele protegia, ele aquecia, ele afugentava os animais. O cuidado de Deus com o seu povo não era só de dia, não era só à noite. O cuidado de Deus com o seu povo era todos os momentos. Isaías 27:3 vai dizer: eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Salmo 121:6 vai dizer: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Israel viveu isso aqui literalmente. Está claro? Então, a gente vai perceber aqui
que toda a peregrinação de Israel, a nuvem sempre estava protegendo e o guiando. Por exemplo, Êxodo 3, do 21 ao 22, vai dizer que na saída do Egito, quando o faraó diz, diga a esse povo que vá, a nuvem os guiou pelo caminho e nunca se apartou do seu povo. Êxodo 14, 19 e 20 vai dizer que na travessia do Mar Vermelho, o povo ali angustiado, porque de um lado via Faraó e não tinha para onde ir. Deus manda o povo entrar aqui no Mar Vermelho e a Bíblia vai dizer que a nuvem para os egípcios era escura, mas para o povo de Deus clareava o caminho. O que é que a gente entende aqui, irmãos? Que nós temos a presença de Deus em todos os momentos da nossa jornada. Deus está conosco 24 horas do dia. Deus não só indica o caminho, Ele está conosco no caminho. Deus não nos aponta o deserto, Ele está conosco no deserto. Mas, porém, portanto, a partir do verso 17... nós vamos aprender coisas valiosas para a nossa caminhada. Nós vamos aprender coisas valiosas para a nossa peregrinação. Irmãos, a verdade é que na nossa caminhada cristã, a gente precisa tomar algumas decisões. A nossa vida cristã, ela é um início de uma grande peregrinação. E como eu já falei aqui, a nossa Canaã não é a Canaã terrestre, é a Canaã celestial. Mas uma coisa é certa, nessa nossa caminhada, nós temos proteção e nós temos orientação no caminho. Mas eu não sei se você percebeu isso, mas a presença de Deus nessa minha caminhada, até o dia de eu me encontrar com o Senhor, não vai me tirar o dever da obediência. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Vocês perceberam que na nossa peregrinação, quem manda é Deus? Irmãos, esse texto é maravilhoso. Ao mesmo tempo que Deus protegia, ao mesmo tempo que Deus guiava, mas o povo de Deus tinha que obedecer. Na nossa caminhada, nós não temos condições de traçarmos os nossos horários e os nossos planos, porque quem vai mandar é Deus. Só se caminha com Deus em obediência. Não se caminha com Deus em rebeldia. Se você perceber bem, apareceu 12 vezes, tanto o mandado do Senhor, como segundo a ordem do Senhor. Deus trabalha com obediência. Deus protege, mas a gente tem que obedecer. Deus cuida, mas a gente tem que obedecer. E nós vamos perceber aqui que do verso 17 ao verso 20, a nuvem era quem determinava os movimentos de Israel. Vamos ler? Chega até a ser meio cansativo. Vamos lá. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Vamos entender? A nuvem era a presença certa da presença de Deus. Não tinha dúvida. Todas as vezes que o povo olhava no deserto a nuvem, eles podiam dizer no seu coração: o Senhor está conosco. Só que tem alguns probleminhas, irmãos. Vamos entender aqui uma coisa. O trabalho que dava. Vamos entender uma coisa. Israel vinha caminhando. A nuvem parava.
eles tinham que parar e montar o tabernáculo. Às vezes, a nuvem parava de manhã. Quando era no final da tarde, a nuvem se levantava. O povo tinha que fazer o quê? Desarmar o tabernáculo todinho e seguir viagem. O que é que a gente pode tirar daqui? O trabalho que isso dava. Eu trouxe para vocês o resumo do resumo de como era o tabernáculo. Porque se eu fosse trazer aqui as minúcias, ia demorar demais. Mas olha só. O tabernáculo, ele tinha o átrio. Nesse átrio, ele era cercado de uma cerca de acácia. Preste atenção, o que era que o povo tinha que montar? Cortinas de linho penduradas com gancho. Tinha o altar do sacrifício. Tinha o lavatório e o altar. Nisso tinha grelhas, baldes, ganchos para a carne, bacias, panela e 2 chifres. Tinha um lavatório, pia feita de bronze e de espelho. Tenta viajar com um monte de espelho. Tinha o lugar santos, que era a mesa da proposição. Nessa mesa da proposição tinha 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E esses pães só podiam durar 8 dias. Todo sábado tinha que ser trocado. Tinha o candelabro de ouro, o altar do incenso. Tinha o santo dos santos, que tinha a arca. E na arca tinha as tábuas, a vara de Arão, o maná e os querubins. Era fácil? Quem aqui já acampou? Ninguém? É fácil, né? É tão bom, né? Tenta armar uma barraca. Irmãs, é isso que eu quero que a gente entenda. Imagina montar tudo isso de manhã e ter que desmontar à noite. Tinha que desmontar sem questionar, duvidar ou murmurar. Sabe o que é que a gente aprende? A nossa salvação foi graça. Mas caminhada cristã dá trabalho. Esse discurso aí de que venha para Jesus e a partir de hoje você vai viver em sombra e água fresca, não é bíblico. A caminhada cristã, mesmo com a presença de Deus, dá trabalho. Precisa ter disposição, precisa ter ânimo, precisa ter coragem. Sabe o que é você montar tudo isso de manhã? Quando for no final da tarde, a nuvem se levantar. Irmão, vamos ser sinceros. Era para dizer de novo. A gente fica chateada quando lava os pratos, depois do almoço, e quando olha, a pia está cheia de copo. Imagina montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar. O que é que a gente aprende? Vida cristã dá trabalho. Casamento bíblico dá trabalho. Renunciar, ter abnegação dá trabalho. Educar filhos segundo a Bíblia dá trabalho. Intimidade com Deus dá trabalho. Conhecimento bíblico não vem por osmose, não vem com meditação. Tem que ter tempo, tem que ter disposição, tem que estudar. Vida cristã dá trabalho. Filipenses 2,12, parte C, vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolver no grego é no sentido de trabalhar, é em prosseguir com determinação, com luta. E o autor aos Hebreus vai dizer: a nossa caminhada cristã ela é igual a uma corrida. E na corrida tem que estar preparado. E na corrida tem que ter disposição. E na corrida você não pode se embaraçar com nada desse mundo. Vida cristã dá trabalho. O que é que a gente pode também aqui aprender nesses versos? Além do povo ter trabalho, o povo vivia uma incerteza. Irmãos, eu confesso, do jeito que eu sou, ansiosa. Imagina tu tá andando, primeiro sem saber para onde vai. Ela guiava também. Aí tu olha para a nuvem. E agora? Ela vai parar ou não vai? Aí ela para.
Aqui está dizendo que tinha vez que ela parava um dia, mas tinha vez que ela parava um mês. Incerteza. Às vezes passavam alguns dias, e por mais que confortável que estivesse o povo, quando a nuvem se movia, eles tinham que sair daquele lugar. Saíam sem saber para onde ia, quando ia descansar ou parar. Difícil para nós que buscamos o quê? Estabilidade. Quem quer viver nessa incerteza? Mateus 8, 19, 20 diz assim, que um discípulo disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós queremos certeza, nós queremos segurança, nós queremos comodidade na nossa caminhada, mas Cristo vai dizer, não é desse jeito, não é você que estabelece seu horário, não é você que faz o seu calendário, quem caminha comigo, caminha por fé. Seguir a Cristo é uma questão de fé. Ele só quer que a gente tenha uma certeza, a presença dele na nossa vida é constante e é real. Mas como a gente quer ter estabilidade? E as pessoas começam a dar ordem a Deus. Senhor, eu vou fazer a tua vontade quando tudo meu estiver estabilizado. Olha que coisa linda. Senhor, quando eu me aposentar, que estiver ganhando 5 salários mínimos, aí eu vou dar a minha vida para ti. É bom, né, irmãos? Mas não é dessa forma. O povo vivia uma instabilidade muito grande. A única certeza que um cristão deve ter é que o céu o aguarda, e isso deve ser suficiente. Isso deve ser o que deve nortear a nossa vida. Verso 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Além de dar trabalho, além de dar incerteza, o povo tinha que estar preparado. Irmãos, é interessante porque no que eles paravam, eles tinham que realizar suas atividades diárias, ou não? As mulheres tinham que cozinhar, os homens tinham que montar aqui o tabernáculo, os homens tinham que matar aqui os animais, as mulheres tinham que lavar roupa, tinha que dar banho em menino, mas ao mesmo tempo que estava fazendo a tarefa, tinha que estar preparado. Estar preparado não é ficar ocioso. Estar preparado é fazer aquilo que deve ser feito no presente, mas com o olho no futuro. O presente aqui não era o alvo do povo. Lembre-se que o povo estava querendo chegar em Canaã. Embora por um certo tempo eles estivessem parados por causa da nuvem, mas eles deveriam estar preparados. 1 Tessalonicenses 5,6 vai dizer, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse contexto aqui é contexto de segunda vinda de Cristo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se organizar, a gente pode ter projeto, a gente pode ter plano, mas a gente tem que estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Não dormindo moralmente, vigiando e sendo sóbrio. Porque na hora que for dito, lá vem o noivo, assim como as 5 virgens prudentes, tem que ter azeite na nossa vasilha. O povo tinha que estar preparado. Verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha,
mas erguendo-se ela, partiam. O povo tinha que ter disposição para trabalhar, não é verdade? O povo vivia numa incerteza, o povo tinha que estar preparado, mas o povo também tinha que ter paciência. E esperar o tempo de Deus. Fácil? É bom, né? Irmãos, a gente não tem noção do que é deserto, porque nós não vivemos, porque o Brasil não tem deserto. Eu sempre gosto de comparar isso, que eu sei que não chega nem perto. O que a gente tem de mais parecido são as dunas. E se você já foi nas dunas, você sabe como é. Só tem areia. Não tem nada para a gente ficar debaixo. É um vento que vem de baixo, que a gente fica todo cheio daquela areinha, dá um incômodo terrível. Um sol causticante na sua cabeça. Não tem água para você beber, não tem nada. Mas o povo tinha que ter paciência. Imagina quando o povo parava, que montava, dizia, pronto, vamos se preparar, porque talvez amanhã essa nuvem levanta. Aí dava um mês, e nada. 2 meses, e nada. E eu tenho certeza, e talvez eu fosse fazer parte desse povo, tinha alguns que diziam assim, por que a gente não está mais andando? Imagina, irmãos, Moisés, aquele era um coitado. Moisés, a nuvem ainda não subiu. Talvez alguém perguntasse, eu acho que é melhor a gente partir sem a nuvem se levantar. Com certeza. Tinha talvez que dissesse, será que é necessário mesmo a gente só partir quando essa nuvem se levantar? Porque isso é típico nosso. Como é difícil a gente esperar o tempo de Deus. Só espera o tempo de Deus quem vive em obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Espere o tempo de Deus. Não se precipite. Como nós temos visto isso na caminhada de cristãos, que não espera o tempo de Deus com relação a tudo. Com relação a relacionamento, com relação à profissão, com relação a ministério, como a gente não espera. E se eu pudesse dar aqui o maior exemplo de quem não esperou em Deus e teve sérias consequências, foi Sara. Deus disse a Abraão, eu vou te dar uma descendência. Sara esperou e disse, sabe de uma coisa, está demorando demais, vem cá, Agar, vai dormir com Abraão. Nós fazemos isso todos os dias. Quando nós falamos o que não devemos falar, quando nós fazemos o que não é para fazer, quando a gente se precipita, quando a gente coloca as nossas emoções diante da vontade de Deus. Obediência é esperar o tempo de Deus. Irmãos, não há tempo perdido quando a gente espera o tempo do Senhor. Deus chega na hora certa. Deus não é aquele que escreve certo por linhas tortas e nem tarda, mas não falha. Nem ele tarda e ele chega na hora certa. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. A gente tem dado muitas cabeçadas porque a gente não espera o tempo de Deus. A gente vive numa época em que o discurso é: você é o autor do seu destino. Dentro de você tem uma força imaginável e você pode revolucionar a sua vida. Você não precisa depender de ninguém. E a gente vai absorvendo esse discurso e muitas das nossas decisões não têm sido baseadas em Deus. Espere o tempo de Deus. Verso 23, estamos chegando ao fim. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha.
cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Está claro aqui que durante toda a peregrinação, durante os 40 anos no deserto, o povo de Deus foi guiado pela nuvem, por intermédio de Moisés. E eu vou perguntar uma coisa para você. Nós temos a nuvem hoje? Não. Nós não temos mais essa nuvem aqui para nos orientar. E o que é que nós temos aqui que pode nos orientar? A palavra de Deus. Mas se a gente não conhece? Irmãos, como a palavra de Deus é atual. Esses dias teve até uma polêmica, né? A palavra de Deus precisa ser atualizada. Como ela é atual. Eu fico impressionada. A impressão que a gente tem quando lê a Bíblia é que ela foi escrita hoje de manhã. Uma pessoa conversava com meu marido esses dias, aí dizia assim, fulano é crente. Olha, ele é membro de tal igreja e ele é batizado. Aí eu fui ler Jeremias. E eu estava dizendo, como Deus é atual. Porque o povo de Israel estava vivendo como alguns crentes vivem. Deus mandou Jeremias ir para a porta do templo e dizer ao povo, templo do Senhor, vocês estão com a vida toda desmantelada e estão acreditando que é o templo que salva. E é assim. Então, qual é a nossa nuvem? A palavra de Deus. Quer casar biblicamente? Lê a Bíblia. Quer usar a sua profissão para glorificar a Deus? Leia a Bíblia. Quer educar filhos segundo a palavra de Deus, para que seja homem e mulher de Deus? Leia a Bíblia. Não é Piaget que vai te ensinar. Não é o construtivismo que vai te ensinar. Não é a psicologia que vai te ensinar. Leia a Bíblia. A Bíblia hoje é a nuvem. É ela que nos guia na nossa caminhada. Salmo 73, 24 vai dizer, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. João 16, 12 vai dizer, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Durante os 40 anos no deserto, a nuvem guiou, protegeu e livrou de perigos. A palavra faz o mesmo. A palavra nos protege ou não? A palavra nos alimenta e a palavra nos consola. A gente precisa amar essa palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa ser ministrado pela palavra. Pastor Aurivan Marinho disse que foi aconselhar um casal que estava se separando. E quando os dois sentaram na frente dele, a mulher disse, olhe pastor, eu acho. Ele disse, irmã, eu não posso aconselhar a irmã. Por quê? Porque a irmã já está achando. E a gente não tem que achar nada. A gente tem que ser guiado pela palavra. Que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada. Que a nossa caminhada seja seguida de obediência. Obediência à palavra de Deus. Que a nossa Canaã celestial, ela seja a nossa maior esperança. Esteja nessa vida caminhando, obedecendo a Deus. E a palavra, ela não nos dá sinais místicos. A palavra, ela não é carta de tarô. Que eu chego numa cartomante e digo, lê aí a sorte para mim.
tenho muito medo de pessoas que eu converso cristãs, que tudo dela é Deus me disse, Deus falou, Deus confirmou, mas está tudo fora da palavra. Eu senti. E Deus usou não sei quem que estava do outro lado da rua e quando me viu e confirmou. Olhe, eu fico muito com o pé atrás nessas coisas. Misticismo. A palavra, ela é atual, ela permanece para sempre, ela não negocia com nada, ela é perfeita e ela é o pão da vida. Se oriente pela palavra. Eu quero terminar aqui com uma citação de um puritano que diz assim: disponha de mim. Isso é ele fazendo uma oração para o Senhor. Disponha de mim e dos meus como desejar. Aqui estou, desejoso de esperar no meu Deus continuamente, para peregrinar e descansar, conforme a ordem do Senhor. Deseje o que for e onde for, somente deixe-me ser seu e estar sempre e no caminho do meu dever. Amém, irmãos? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.